Traduza textos em inglês em 10 aulas. Isso mesmo! Se você está se preparando para um mestrado, concurso, vestibular ou sua profissão exige que você leia livros e artigos em inglês, você vai conhecer agora um curso online que irá resolver o seu problema. É o Inglês Instrumental por Marta Garcia. É um método desenvolvido para o público adulto com pouco conhecimento na língua inglesa e que precisa ler e compreender textos em inglês rapidamente. Quem irá conduzir você neste aprendizado é a professora Marta Garcia, que desenvolveu e aprimorou este curso ao longo dos últimos 30 anos. A professora Marta Garcia já levou mais de 3.000 alunos a ler e traduzir textos em inglês com desenvoltura. Ela possui certificados emitidos pelas melhores universidades no exterior, como os da Universidade de Michigan, Londres, Cambridge e Oxford. Oi, queridos. Eu sou a professora Marta Garcia. É isso aí que vocês ouviram. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso de inglês instrumental. Nosso curso de inglês instrumental é composto de duas partes. A primeira parte, nós vamos estudar a análise morfológica das palavras. Vamos ver quem são os verbos, os adjetivos, os substantivos e outras classes gramaticais. Na segunda parte, nós vamos analisar o texto. Então, vamos fazer a análise sintática das orações. Vamos ver quem é o sujeito, o verbo, o complemento e dessa forma vamos nos aprofundando no texto. Assim, você vai ser capaz de traduzir um texto de maneira rápida, clara e objetiva. Então agora gostaria de lhe convidar a conhecer na prática e em detalhes o curso de inglês instrumental por Marta Garcia, assistindo a uma aula do curso gratuitamente. Olá, querido aluno. Hoje nós vamos estudar os tempos verbais, tempo presente. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que nós temos aqui uma tabela dividida em 5 colunas. A primeira coluna, nós temos os verbos no infinitivo. Infinitivo em inglês é quando aparece o to. Então, veja, o primeiro verbo, to build. Na coluna 5 tem escrito a tradução, construir. 2, to drink, beber. 3, to find, achar. 4, to give, dar. 5, to rest, descansar. Agora nós vamos observar a terceira coluna, que são os verbos no particípio passado. Built, construído. Drunk, bebido. Found, achado. Given, dado. Rested, descansado. Na quarta coluna, nós temos os verbos no gerúndio. Portanto, building, construindo. Drinking, bebendo. Finding, achando. Given, dando e resting, descansando. Vamos primeiro ver como que a gente vai traduzir quando os verbos aparecerem no infinitivo dentro do seu texto. Exemplo, he wanted to study. O verbo wanted aqui está no passado. Então fica, ele quis e vem o segundo verbo no infinitivo. Você simplesmente fala o verbo no infinitivo, estudar. Então, he wanted to study, fica ele quis estudar. Outro exemplo, he studied to pass in the exam. Ele estudou, que é o studied, o passado do verbo estudar. Agora nós temos o verbo to pass. E antes do verbo to pass, olha como é que eu vou fazer. Ele estudou para passar no exame. Então, nós devemos acrescentar a palavra para antes do verbo.
Então, só tem essas duas situações em relação aos verbos no infinitivo. Ou você fala o verbo no infinitivo dentro da oração, ou você, às vezes, é necessário você colocar um para antes. Só isso. Agora, vamos analisar hoje os tempos presentes. Nós temos 4 tipos de tempos presentes no inglês. O primeiro é o presente simples. Para que você possa compreender bem direitinho, eu peguei sempre o mesmo pronome, que é o he, que quer dizer ele, e o mesmo verbo to work, que quer dizer trabalhar, e vou conjugar esse verbo trabalhar para os 4 tempos presentes. O primeiro, presente simples. He works. Ele trabalha. O que é de muito importante você saber em relação ao tempo presente simples quando você estiver lendo um texto? Olha só. He doesn't work. Essa sentença na negativa. Ele não trabalha. Esse does é o auxiliar do tempo presente para fazer a negativa. Does he work? Ele trabalha? O does aqui montou a pergunta. E você diz, professor, e como é que traduz o does? Aí eu respondo para você. Does é uma palavrinha sem carga semântica. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem nenhum significado. O does está sempre só dando a informação de que o verbo deve ser traduzido no tempo presente. Agora, até a primeira oração, he doesn't work e does he work, até acredito que você já conhece como fazer. Mas o problema está quando você encontra uma sentença do tipo, he does work. Muitas vezes os alunos me falam que nos textos dele aparece o auxiliar do tempo presente ou o auxiliar does do tempo presente antes do verbo na afirmativa. E eles ficam sem compreender. Eles ficam pensando, será que eu traduzo ele faz trabalhar? Não tem nada a ver. Então, o que significa esse does antes do verbo na afirmativa? Significa que o does é uma partícula enfática. E você, então, vai traduzir he really works, como se fosse assim, ele realmente trabalha. Então, gente, esse tipo de informação são os segredos que a gente tem para passar para você ao longo de todo esse nosso curso de inglês instrumental. Porque numa situação dessa, o dicionário não pode ajudar você. Então, por quê? Porque, olha só, o verbo to do, em inglês, é o verbo fazer. Então, quando eu falo I do, significa eu faço. He does significa ele faz. E, por coincidência, esse mesmo do e esse mesmo does do verbo fazer são os auxiliares do tempo presente. Então, quando ele aparece na oração, quer ver? Veja aqui esses exemplos. Eu coloquei aqui que o do, ele é usado com I, you, we e they. E o does é usado com he, she e it. Então, olha aqui os exemplos onde o do e o does são enfáticos. She does study. Eu posso pensar que seja ela faz estudar. E aí, você e o dicionário não tem para onde ir, porque o dicionário vai dizer para você, does é o verbo fazer, study é o verbo estudar. Então, você precisa do nosso trabalho, que é te ajudar a perceber essas informações mais relevantes da língua. Então, o does aqui é enfático. Então, agora você já está sabendo, você vai traduzir she does study como sendo ela realmente estuda. They do believe. Eles realmente acreditam. He does travel. Ele realmente viaja. You do make money. Você realmente ganha dinheiro. Compreenderam? Agora,
Vamos continuar o segundo tempo, que é o presente contínuo. He is working. Ele está trabalhando. Esse é um tempo muito simples. Vamos para o presente perfeito. He has worked. Olha, esse é o principal tempo da língua inglesa. Então, ele é formado do verbo ter no presente, mais o particípio passado do verbo trabalhar. E aí, qual é a novidade que eu vou trazer para vocês? É que, normalmente, todo mundo sabe que ele pode ser traduzido assim: ele tem trabalhado, mas não sabe que essa mesma estrutura, he has worked, pode ser traduzido no passado simples. E he has worked pode ser ele trabalhou. Então, gente, isso aqui é outra dica que faz total diferença dentro dos seus textos. Porque por você não saber disso, você deixa de compreender muita coisa dentro dos textos. Bom, então depois nós temos o último tempo, que é o presente perfeito contínuo. He has been working. Ele tem estado trabalhando. Então é muito importante esse tempo. Ele envolve uma ideia de algo que começou no passado, está acontecendo hoje e provavelmente deve se estender no futuro. Esse é o sentido desse tempo presente perfeito contínuo. E muitos alunos perguntam: professora, é tão esquisito, ele tem estado trabalhando. Será que aparece esses textos? Nos textos isso aparece demais. Vocês vão ver que isso é super, super comum. Ok, então agora nós vamos passar para a análise textual. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nesse análise textual é a questão dos grupos nominais. Os alunos, quando vão traduzir os textos, eles têm uma sensação de que tem algo invertido no inglês. E eles pensam: professor, eu estou lendo, eu vejo que uma coisa para frente, outra para trás, o que tem que estar invertido na língua inglesa? Então, essa inversão que acontece é por causa da existência dos grupos nominais. Então, como é que o inglês faz? Pega um substantivo, põe aqui no final. Aí coloca vários adjetivos antes. E aí você tem que, quando você está lendo o seu texto, sabe o que você tem que fazer? Esse movimento aqui, ó. Sempre você tem que ir para frente e voltar. Para frente, para você achar a palavra principal do grupo, que é um substantivo. E depois voltando para você falar os adjetivos que estão dando a qualidade para aquele substantivo. Vamos aqui para a prática. The last attempts. Attempts é um substantivo, por isso que está colorido de azul, porque no nosso trabalho nós vamos marcando a classe morfológica das palavras. Substantivo é azul. Então, tentativas. The last vai ser os adjetivos. Então, nós vamos traduzir as últimas tentativas. Número 2. Malaria elimination or eradication. Suponhamos que você está lendo e pegou esse pedacinho. Aí você pensa, logicamente, assim: malária, eliminação ou erradicação. Mas você vê que isso não faz sentido. Então, o que nós estamos ensinando hoje aqui para você? É que você tem que ir até o final, ver qual é o substantivo final e depois voltar com os adjetivos. Então, você vai ler erradicação ou eliminação da malária. Então, queridos, a tradução do inglês é de trás para frente. Estão entendendo? Anti-malarial activities. Você vai para atividades e depois diz anti-malária. More effective tools. Você vai para a última palavra, tools, que é ferramentas, depois mais efetivas. Ferramentas mais efetivas. Communication technology. Será que eu digo comunicação, tecnologia? Ou é tecnologia da comunicação? Como é que eu sei se é um ou se é outro?
Eu sei, e você também vai ter certeza, vai saber também, que tem um princípio para o grupo nominal. É que a última palavra é que é o substantivo. Então, você sabendo dessa dica, você vai sempre começar por ela e nunca vai errar. Então, vai ficar tecnologia de comunicação. The Social and Economic Standards. Standards é que é a palavra substantivo. Então, você diz padrões, agora vai voltando. Padrões sociais e econômicos. Malaria Control Achievements. Vai dizer primeiro a última palavra, que quer dizer conquistas, e vai voltando. Conquistas, aí você vai arrumando. Porque o que tem aqui no inglês é só assim. Conquistas, controle, malária. Aí você vai colocando as palavrinhas do português para poder dar sentido. Então fica conquistas do controle da malária. Malaria Endemic Countries. Começa do countries e diz então países e vem voltando. Endêmicos de malária. Depois, Major International Donors. Donors são os doadores. Então, você vai dizer doadores internacionais principais. Aí você arruma principais doadores internacionais. E esse aqui é um grupo mais riquinho, um pouquinho mais sofisticado, porque nós temos aqui a More Ambitious Accelerated Effort. Effort é um esforço. Olha, começa aqui do A e diz um esforço. Accelerated é um verbo acelerar, que está no particípio passado. Por isso que nós marcamos ele aqui de vermelho, porque para nós vermelho é a cor dos verbos. Ele é vermelho, é um verbo, e também é amarelinho, porque ele está servindo como um adjetivo. Então, a tradução fica um esforço acelerado, mais ambicioso. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os tempos verbais. O segredo para trabalhar tempo verbal é, você precisa dizer os verbos exatamente como eles aparecem no seu texto. Não mude, porque quando você mexe no tempo verbal, você automaticamente altera o sentido da frase. Então, are being conducted has changed. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5 verbos juntos, para você ver como é importante saber traduzir bem os tempos verbais. Então, are, estão. Been é o verbo ser ou estar no gerúndio. Sendo, estão sendo. Conducted, conduzidas. Has changed, tem mudado. O segundo, has improved. Esse é o tempo presente perfeito, que eu falei que é o tempo mais importante do inglês e que ele aceita duas traduções. Ou tem melhorado ou melhorou. E o terceiro é have inspired, que também é um tempo presente perfeito, que pode ser traduzido como tem inspirado ou inspirou. Agora vamos colocar tudo isso dentro da nossa tradução. Vamos lá. Since the last attempts, esse since você pinta de laranja e coloca que ele é uma conjunção que quer dizer desde. Desde as últimas tentativas da erradicação ou eliminação da malária, more than, mais do que, half a century ago. Half, meio, century, século, ago, atrás. Então fica mais do que há meio século atrás. The landscape, o cenário, in which, no qual, anti-malarial activities are being conducted, has changed considerably. No qual as atividades anti-malária estão sendo conduzidas, tem mudado consideravelmente. Então, compreenda, o que é que tem mudado consideravelmente? O que foi falado lá atrás, the landscape, o cenário.
O cenário tem mudado consideravelmente. Now, more effective tools are available. Esse now quer dizer agora, mas aqui ele tem o sentido de atualmente. Atualmente, aí você tem um grupinho nominal, aí vai para a palavra ferramentas. Atualmente, ferramentas mais efetivas estão disponíveis. E agora, eu vou falar a comunicação da tecnologia ou a tecnologia da comunicação? Com a dica do grupo nominal, vai ser a tecnologia da comunicação. Então, communication technology has improved. A tecnologia da comunicação melhorou. Olha aí eu jogando o verbo presente perfeito para o passado. As, como, has, era para ter, depois desse has aqui, o verbo improved de novo. Mas como a língua inglesa é altamente econômica, tirou o improved daí. E nós é que temos que compreender que o improved está aí. Então, nós vamos traduzir. A tecnologia da comunicação melhorou, como melhorou a riqueza das nações e os padrões sociais e econômicos das pessoas que vivem em áreas endêmicas. These changes, estas mudanças, combined with the malaria control achievements, combinadas com as conquistas do controle da malária. Observe que eu fui lá para frente para voltar. Estas mudanças combinadas com as conquistas do controle da malária of the past few years, dos últimos anos, have inspired the governments, tem inspirado os governantes ou os governos of malaria endemic countries, dos países endêmicos de malária, and major international donors, e os principais doadores internacionais, to aspire a more ambitious, accelerated effort, a aspirar um esforço acelerado e mais ambicioso. Então, querido aluno, aí está toda a explicação do texto, sempre observando a estrutura da língua e a análise textual. Muito obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Tchau! Gostou desta experiência? Então aprenda a traduzir textos em inglês em 10 aulas como estas. Acesse agora o site www.inglesinstrumentalonline.com.br.